Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, sou professora de Geografia e hoje vamos estar estudando Demografia, parte 2. Vamos acompanhar então comigo, esse vai ser o tema da nossa aula. Lembrando que na aula anterior tivemos Demografia, parte 1. Vamos relembrar o conceito de demografia. O que é a demografia? É o estudo das populações humanas, particularmente a sua densidade, volume, distribuição e estatísticas básicas, como nascimentos, casamentos, doenças, mortes e etc. aí ao longo de um dado período. Só relembrando também que a gente aprendeu alguns conceitos demográficos que eu gostaria de relembrar com vocês. Quais são esses conceitos demográficos de extrema importância para a demografia? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e também o crescimento vegetativo que vai ser influenciado aí diretamente por essas taxas. Só relembrando que a taxa de natalidade indica o número de nascimentos por 1.000 habitantes aí em um determinado período de um ano. A taxa de mortalidade representa o número de óbitos anuais também por 1.000 habitantes. Essas duas taxas vão gerar, conforme vocês vão observar no slide, o que a gente chama de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, como que a gente pode aí trazer esses conceitos demográficos para essas taxas? Por exemplo, quando a gente fala em crescimento natural vegetativo, conforme vocês observam aí no slide, a taxa de natalidade, quando ela é maior que a taxa de mortalidade, vai haver o crescimento natural, que a gente chama de crescimento positivo, ou seja, a população aumentou. Quando a taxa de natalidade é menor que a taxa de mortalidade, a gente teve um crescimento natural negativo, quer dizer que a população diminuiu. E quando a gente tem aí a natalidade com as mesmas taxas iguais de mortalidade, a gente tem um crescimento natural nulo, em que a população simplesmente estagnou. Ela nem cresceu e nem diminuiu. Então, esses são conceitos demográficos de extrema importância para o estudo aí de alguns temas importantes que podem cair nas provas do Enem. Bom, algumas características ainda do crescimento natural ou vegetativo, para a gente poder fazer uma análise de determinados lugares, é o seguinte: o crescimento vegetativo ele vai ser considerado alto quando atinge índices maiores que 4%. Ele vai ser considerado moderado se estiver entre 1% e 2%. E o crescimento vegetativo ele vai ser considerado baixo quando atinge apenas 1% ou menos, podendo chegar, como eu disse, a índices negativos de crescimento, que é quando a gente chama de crescimento vegetativo negativo. Outra informação importante que eu quero que vocês observem é essa daqui. O maior índice de crescimento vegetativo é da Libéria, que apresenta aí uma taxa de 4,50, seguindo de Burundi, 3,90 e também o Afeganistão com 3,85. Já os menores índices de crescimento vegetativo a gente pode encontrar em países como Ilhas Cook, Niue e Moldávia. Outra coisa interessante é que nos países europeus, muitos países europeus estão apresentando aí uma taxa de crescimento em estabilidade entre 0,0,7, como é o caso da Alemanha, e 0,21, que é o caso aí da Dinamarca, e 0,49 na França. No Brasil, atualmente, esse índice pode chegar aí a 1,26. Bom, ainda falando de conceitos demográficos, a gente vai falar aqui da taxa de fecundidade. Lembrando que eu expliquei sobre a taxa de fecundidade na aula passada. Para a gente observar, ao longo dos anos, aqui no Brasil, a gente está vivendo aí um período em que a taxa de fecundidade ela está diminuindo. Olha que interessante quando a gente compara, por exemplo,
quando a gente pega, segundo o gráfico aí, o ano 2000, conforme vai avançando esse período, 2002, 2004, 2006, essa taxa de fecundidade ela vem caindo bruscamente no país, conforme vocês vão observar no nosso gráfico. Outra coisa importante, quando a gente fala de crescimento demográfico, é que o crescimento durante os longos períodos aí, ele foi um crescimento contínuo. Se a gente pegar, por exemplo, essa linha do tempo, a gente vai observar o quanto a população cresceu ao longo dos anos. Olha que interessante. Quando a gente tem aí um ano depois de Cristo, a gente tinha uma população de 250 milhões de habitantes. À medida que o tempo vai passando, essa população ela vai aumentando consideravelmente. Lembrando que a gente está falando desse crescimento demográfico porque a gente vai chegar no estudo aí das chamadas teorias demográficas. Quando a gente chegou, por exemplo, em 1850, tínhamos já 1 bilhão de habitantes. 1950, 2,4 bilhões de habitantes. 1990, 5,2 bilhões de habitantes. No ano 2000, 6,1 bilhões de habitantes. Em 2011, a gente chega a 7 bilhões e em 2022, mais recentemente, a Terra ultrapassa cerca de 8 bilhões de habitantes. Lembrando que mesmo com a taxa, mesmo com a queda na taxa de fecundidade, a população brasileira continuou aumentando. Vocês podem observar, por exemplo, juntamente aí com a população mundial. O Brasil já ultrapassou os seus 200 milhões de habitantes. Bom, chegamos nas teorias demográficas. Aqui é um resumo básico de cada uma dessas teorias que vieram aí se desenvolvendo ao longo da história conforme a população aumentava. A gente vai começar falando da teoria malthusiana. Como eu disse, está bem sintetizada. Vocês podem estar pesquisando essas teorias um pouco mais a fundo. A teoria malthusiana, ela diz que a população chegaria a um ponto que cresceria maior que a produção de alimentos. Então, segundo Malthus, chegaríamos a um ponto em que a população cresceria de uma forma tão absurda que não teríamos aí alimentos, não teríamos como alimentar todas essas pessoas na Terra. Surge, então, a teoria neomalthusiana, e diz que a população aqui está relacionada à questão do desenvolvimento econômico. Os neomalthusianos costumam atrelar o crescimento econômico principalmente aos países pobres. Então, a teoria neomalthusiana é população versus desenvolvimento econômico. Em resumo, é isso. Surgem também teorias como a teoria reformista. A teoria reformista diz que o crescimento da população não é pela questão da falta de alimentos. O problema da população crescer está relacionado à distribuição da renda. Então, a teoria reformista coloca que sim, a população pode crescer. O problema está na distribuição de renda, que vai dar acesso aí à compra de alimentos para essas pessoas. Já a teoria ecomalthusiana relaciona a população versus recursos naturais. Então, segundo os ecomalthusianos, conforme a população aumenta, diminuem aí a questão dos recursos naturais. É quando surgem políticas que a gente chama, por exemplo, aí que nós já vimos inclusive nas nossas aulas, políticas como a do desenvolvimento sustentável, que é população versus recursos naturais. Chegamos no nosso exercício. O nosso exercício ele está no livro Resolva Enem, o livro número 2, da página 46. E nós vamos observar a questão 159. Olha que interessante essa questão. Ela vem com uma imagem e ela vem com um título. O título é Éramos 6, seremos 3. Então, essa imagem ela vai trazer um tema muito importante, que é a fecundidade no Brasil, conforme o gráfico que a gente viu aí em slides anteriores. Olha que interessante. A imagem ela mostra aí 4 períodos da história do Brasil: 1960, 1980, 2000
e 2020. Como era em 1960? A média aí de filhos por famílias brasileiras, as famílias tinham em média aí 6 filhos, conforme vocês vão observar na imagem. Na imagem, o bonequinho ainda aparece grávida, a bonequinha ainda aparece grávida, perdão. Em 1980, passou para 4 crianças. Então, a gente vê aí a queda, conforme vai passando os anos, a gente observa a queda na taxa de fecundidade. Chegando no ano 2000, 2 filhos por famílias. E chegando no ano de 2020, apenas 1 filho por família, conforme vocês vão observar na imagem. Então, tecnicamente, o que a imagem nos mostra? A queda na taxa de fecundidade no Brasil, que segundo aqui o próprio título, a fecundidade brasileira despencou em total de filhos por mulher. Vamos agora à pergunta. A dinâmica do crescimento da população brasileira se alterou substancialmente ao longo do século XX. Mas, sobre a transição demográfica brasileira, precisamos assinalar a opção correta. Vamos para a letra A. A queda na taxa de fecundidade brasileira está relacionada à crise econômica e às altas taxas de desemprego que atingiram aí o país durante décadas de 1980 e 1990? Alternativa B. A população brasileira aumentou significativamente durante o século XX, em virtude da entrada maciça de imigrantes que vieram atender à expansão da demanda de mão de obra industrial. Letra C. O incremento populacional no país durante o século XX pode ser explicado pelo predomínio de políticas de controle de natalidade por parte do governo federal, reconhecidamente aí teorias como eu acabei de explicar, que são teorias neomalthusianas. Letra D. A redução do número de filhos é uma mudança demográfica característica dos países em processo de industrialização, devido essencialmente aos movimentos nacionais de emancipação feminina. Letra E. A vida urbana apresenta maior custo, um número crescente de mulheres no mercado de trabalho, além da disponibilidade de métodos contraceptivos, o que resulta na redução da taxa de fecundidade. Pessoal, quero voltar com vocês na imagem. A imagem diz: a fecundidade brasileira despencou em total de filhos por mulher. Logo, a alternativa correta vai estar relacionada a essa posição feminina. Conforme a gente vê, em 1960, as mulheres tinham cerca aí de 6 filhos. Conforme vão passando os anos, esse número de filhos vai reduzindo. Então, a informação está relacionada aqui, como eu falei anteriormente, à redução do número de filhos, que é uma mudança demográfica característica aí dos países que estão nesse processo de industrialização, devido essencialmente aos movimentos nacionais de emancipação feminina. O que essa alternativa quer dizer quando fala emancipação feminina? Quer dizer que a mulher, ao longo dos anos, passou a integrar o mercado de trabalho. Logo, é visto que esse número de filhos passou a reduzir substancialmente, porque quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela tem aí pontos significativos a levar em consideração, como, por exemplo, a decisão de ter um número alto de filhos. Então, por que não poderia ser, por exemplo, a letra A? A queda na taxa de fecundidade brasileira vai estar relacionada à crise econômica. Porque a imagem por si só fala que está relacionado à questão da própria mulher em si. Por que não pode ser a B? A população brasileira aumentou significativamente em virtude da entrada maciça de imigrantes. Mas ele não está falando que a população aumentou, ele está falando que a taxa de fecundidade diminuiu. Logo, a letra B está incorreta. Por que não pode ser a letra C, professora?
O incremento populacional no país durante o século XX pode ser explicado pelo predomínio de políticas de controle de natalidade por parte do governo, reconhecidamente aí neomalthusiano. Então ele fala que o governo brasileiro passa a ter aí uma posição de ser neomalthusiano, mas não é o que fala a imagem. E a imagem também não pode ser a letra E, porque a imagem em nenhum momento fala sobre a vida urbana, que apresenta maior custo em número aí crescente de mulheres no mercado de trabalho, além da disponibilidade de métodos contraceptivos. Como eu disse, volto na imagem, a imagem reconhecidamente mostra a queda no número de filhos por mulher, então a alternativa correta é a letra D. A redução aí do número de filhos, que foi uma mudança demográfica que a gente mostrou, inclusive na aula de hoje, uma mudança que ocorreu aqui ao longo dos anos, conforme vocês podem observar nesse gráfico do IBGE sobre a taxa de fecundidade no Brasil. Então, foi uma mudança demográfica que ocorreu dentro do país. Então, alternativa correta, letra D. Essa é a nossa referência bibliográfica. Espero vocês na próxima aula. Para rever essa aula, vocês podem estar acessando as nossas plataformas. Até mais.